Gente, eu estava olhando algumas coisas aqui, são impressionantes as semelhanças de 2016, o ano que o Inter caiu, com coisas que estão acontecendo agora em 2025. Por exemplo, na 33ª rodada de 2016, o Inter tinha 38 pontos, estava fora da zona, já tinha entrado, mas estava fora da zona. Agora, em 2025, o time tem 37 pontos, ou seja, nesse momento a campanha é pior do que aquela que levou o Inter para a Série B. Mas isso tem reflexo do campeonato, né? Só que olha só essa semelhança. Sabe quando o Inter entrou na zona e não saiu mais? Em 2016? Na 34ª rodada. Sabe qual é a próxima rodada do campeonato? A 34ª. Sabe qual é a distância do Inter para o Z4 nesse momento? 2 pontos. Isso faz parte do que a gente convencionou no Brasil a chamar de cartilha do rebaixamento. Tem uma outra coisa aqui que é muito preocupante. Mas vamos lá. 2016, o Inter oscilou bastante depois de um início que chamou atenção e entrou e saiu da zona do rebaixamento algumas vezes. Na 34ª rodada, o Inter jogou fora de casa e perdeu por 1-0. Entrou na zona e não conseguiu sair mais. Em 2016, o Inter perdeu fora de casa por 1-0 para o Palmeiras. E aí não conseguiu mais deixar a zona do rebaixamento. Em 2025, o Inter vai para a 34ª rodada para jogar fora de casa contra o Ceará. Tá? Além desses números, que é uma semelhança, é uma coincidência, né? É impressionante coincidência. A primeira coisa é, o campeonato de agora tem uma pontuação mínima para escapar inferior ao de 2016. Né? Então a campanha em 16 ela tinha que ser melhor, maior para escapar do rebaixamento. Ou seja, tem times muito ruins, tem vários times que são ruins agora em 2025. E por mais que a situação esteja assim, eu ainda não acredito completamente no rebaixamento do Inter. O Inter está se esforçando muito, né? Mas eu ainda não acredito no rebaixamento do Inter porque tem times que são tão ruins quanto. O momento do Inter é terrível, terrível. O time está 5 jogos sem vencer. A comissão técnica que chegou para mudar tudo tem 2 vitórias em 10 jogos. Né? Mas tem o Santos, que também é muito ruim. Tem o Vitória. Né? E já já eu falo uma comparação entre Santos, Vitória e Inter. Tá? Mas se a gente pegar a tal da cartilha, a gente vai ver que o time do Inter tem jogado pouco. O trabalho que veio para resolver, na verdade, está complicando ainda mais. Em 2016 foi o Celso Roth, agora, em 25, é o Ramon Dias e o Emiliano Dias. As frases, em 2016, a tragédia particular, uma frase do ex-presidente Fernando Carvalho, na época vice de futebol, depois do acidente da Chapecoense, e agora a frase do Ramon Dias, que futebol é para homem, não é para menina. São frases que geram antipatia, né? O ambiente, né? E esse é um ponto também muito importante que eu vou abordar mais para frente com vocês. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Inter tem 21,6% de probabilidade de cair. Esse índice ele chegou a 16 na rodada anterior, mas como o Santos ganhou, aumentou a exigência, né, de pontuação, então subiu de novo na Universidade Federal de Minas Gerais. No Infobola, site do Tristão Garcia, que há mais tempo está no mercado, o percentual de chance de queda do Inter é de 26%. É maior, né? É maior. É quase 5% a mais aqui no Infobola. Né? O que tudo isso mostra, né, gente? Mostra uma agonia que parece que não tem fim. E de todas essas coincidências, semelhanças, tem uma que me chama muito a atenção. O Inter já frequentou a zona do rebaixamento, ficou um mês na zona de rebaixamento, porque estava ali quando o campeonato parou para o Super Mundial, mas até então ele não voltou mais. Né? E o ambiente do Inter, ele me lembra o ambiente do Grêmio em 2021. O ambiente. A campanha do Grêmio em 2021 ela foi muito pior do que a campanha do Inter agora, né, em resultado, que o Grêmio teve o campeonato todo na zona do rebaixamento. Mas o ambiente do Inter agora, eu até notei aqui, para não me esquecer dos termos, é um ambiente de abatimento, meio que uma anestesia geral, assim. Né? Isso passa pela torcida, e a gente vê pouco público no estádio nos jogos do Inter.
né? A gente vê os dirigentes falando de ânsia em falar da luta contra o rebaixamento. Não, gente. Quando o Inter estava a 4 pontos da zona, é ligar o alerta e sair logo daquilo ali, né? Então, tem uma coincidência, uma semelhança com 2021 aí, desse clima de abatimento. No Grêmio, o abatimento vinha porque o time estava o tempo todo na zona do rebaixamento. Agora, o Inter talvez não tenha se dado conta do tamanho da bronca. Agora está a 2 pontos, pode ser que veja de uma forma diferente. Mas e também tem um certo derrotismo em setores da torcida do Inter. O Inter teve na zona do rebaixamento em um momento, não está nesse recorte do campeonato, na altura do campeonato, está a 2 pontos. É um dos piores times em rendimento do campeonato nesse momento, mas não tem nenhuma dúvida, né? Mas ao mesmo tempo em que o discurso da diretoria ele parece ser descolado da realidade, o do torcedor é como se o Inter fosse o penúltimo. Então é um ambiente assim meio convulsionado, o que faz todo sentido, porque o time está na rabeira da tabela, né? Tem uma outra coisa que a gente precisa olhar, né? Se a gente olhar a campanha do Inter, como a gente não está mais acostumado a ver nem Grêmio nem Inter nessa situação, ok, teve 2024 por conta da enchente e tal, mas a gente meio que não se ligou nisso. Peguem os primeiros colocados do campeonato e vejam de quem o Inter ganhou na parte de cima da tabela. O Inter só ganhou do Botafogo, num jogo de exceção no trabalho do Ramon Dias. O Inter perdeu os 2 jogos para o Palmeiras, o Inter perdeu para o Flamengo, empatou com o Flamengo no Rio, perdeu aqui. O Inter perdeu para todo mundo da parte de cima da tabela. De quem que o Inter ganhou? Né? Então é impressionante como os itens da cartilha vão se acumulando. E esse do ambiente, do abatimento, da conformidade é o mais preocupante. Porque se tem alguma coisa que pode mudar nesse momento da temporada para fazer com que o desfecho seja diferente da tendência, é o contexto, é o ambiente. Porque o time não vai mudar, os jogadores são esses. A comissão técnica aparentemente não vai mudar e também não vai entregar muito mais. Porque, aliás, a comissão técnica foi contratada para dar justamente uma guinada logo na chegada. Uma guinada anímica, uma guinada no ambiente, e não aconteceu. Não aconteceu. Ao contrário do que ocorreu no Vasco e no Corinthians. Ok, tanto em São Januário quanto na Neoquímica Arena chegaram reforços. Aqui no Inter não, porque a janela já estava fechada. Mas também tinha muito da parte motivacional, anímica. E isso era dito quando o Ramon Dias e o Emiliano foram contratados. Eu ouvi isso de muitas pessoas, quando da tomada de decisão pelo Ramon Dias. O Ramon Dias foi escolhido em detrimento do Zubeldia. E a escolha não surtiu o efeito que se imaginava, porque o time não teve uma guinada anímica, né? Então, a agonia continua. E essas semelhanças, essas coincidências, elas vão se acumulando. Deixa o teu like no vídeo, tá? Se tu chegou aqui no canal pela primeira vez, muito obrigado pela moral. Pode te inscrever, ativar as notificações, o sininho ali, né? Pra quando entrar vídeo novo, tu ficar por dentro, ok? Segunda, quarta e sexta tem live de manhã bem cedo pelo horário de Brasília. Eu te espero pra gente resenhar e trocar informação em bastidores, tá bom? Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau.